Eliso a toalha de linho sobre a mesa da sala de jantar, puxando cuidadosamente cada canto, até que caia, com simetria perfeita. Passo a mão pelo tecido como se pudesse apagar qualquer imperfeição invisível, como se a ordem das dobras tivesse o poder de me proteger do caos que insiste em rondar minha vida. Olho em volta o apartamento de um quarto, de decoração sóbria, quase impessoal, parece mais um cenário montado do que um lar. E de certa forma é exatamente isso, um palco, um teatro privado, onde enceno a vida perfeita, a filha exemplar, a mulher organizada, um lugar cuidadosamente preparado para as raras visitas da minha mãe, quando ela decide me conceder algumas horas da sua presença. Nessas ocasiões, cada detalhe importa. A simetria das almofadas no sofá, o brilho do piso encerado, as flores frescas dispostas no centro da mesa. Tudo precisa transmitir uma imagem de controle e estabilidade. As flores estão no lugar, rosas brancas, escolhidas de propósito. Ela sempre disse que flores coloridas eram exageradas e que o branco trazia dignidade. Então escolho o branco, não porque gosto, mas porque é o que não causa comentários, não desperta olhares de reprovação. Quando me afasto alguns passos para observar o conjunto, sinto a satisfação fria de quem ensaia e executa cada gesto para impressionar uma plateia. Difícil. É nesse instante que meu celular vibra sobre o aparador. O nome de Adrien surge na tela e, imediatamente, o cenário perde parte do brilho artificial. Sinto um calor discreto percorrer meu corpo, uma faísca de vida que não existe em nenhuma dessas paredes. Atendo com um sorriso quase automático, como se a simples presença dela fosse suficiente para aliviar o peso que carrego nos ombros. Oi, tô só terminando aqui. Daqui a 1 hora, devo estar aí, digo, tentando soar leve. Mas do outro lado da linha, não vem a risada habitual de Adrien, nem a tranquilidade que sempre me envolve quando falamos. O que escuto é respiração rápida, nervosa, como se ela tivesse acabado de correr. Nicole, temos um problema. As palavras dela caem como gelo sobre minha pele. Meu coração acelera, como se já pressentisse algo que eu não quero ouvir. O quê? Minha voz sai mais fina do que eu gostaria, Adrienne, recita. E nesse segundo de silêncio, o ar parece se condensar ao meu redor. Então ela sussurra. Oliveira acabou de ligar para sua mãe. O vaso que eu ainda segurava escorrega das minhas mãos, despedaçando-se no chão. A água se espalha pelo piso, encharcando minhas meias, enquanto estilhaços de vidro brilham sob a luz do fim da tarde. É como se a cena perfeita que eu havia montado tivesse se estilhaçado junto com o cristal. Meu coração bate com força, preso na gaiola do meu peito, como um pássaro desesperado para fugir. Como assim? Pergunto, a garganta apertada e, pela primeira vez, sinto que o palco que levei anos para construir pode estar prestes a ruir, diante dos olhos da única pessoa de quem eu sempre temi o julgamento, minha mãe. Eu estava no banheiro, Adrienne continua, a voz carregada de culpa. Quando saí, vi que Olivier tinha pegado meu celular. Ele abriu a lista de contatos e encontrou vovó Viviane. Ele achou que era uma brincadeira, que podia ligar para ela como faz com os priminhos da escola. Minha respiração falha. O nome da minha mãe na boca do meu filho é como um choque elétrico. Durante 6 anos, fiz malabarismos para manter esses dois mundos separados, para que nunca se tocassem, nunca se reconhecessem. E, agora, tudo pode ter desmoronado por causa da inocência de uma criança. O que ele disse? Minha voz sai baixa, quase um sussurro. Quando cheguei, ele estava falando sobre os dinossauros de plástico que ganhou no aniversário, e sobre a saia de tule que ele adora usar. Adrienne respira fundo. Tentei pegar o celular, mas ela já tinha desligado. Meus joelhos enfraquecem, e eu me apoio na cadeira mais próxima. Sinto o chão fugir sob meus pés. 6 anos. 6 anos de desculpas bem ensaiadas, de mentiras repetidas, até soarem como verdades. 6 anos evitando perguntas sobre por que nunca trago alguém comigo para as festas de Natal, em Connecticut. Por que a amiga Adrien nunca aparece em fotos de família? Fecho os olhos e flashes atravessam minha mente como lâminas afiadas,
Natal em Connecticut. Minha mãe, servindo o peru assado, olhando para mim com aquele sorriso controlado. Então, querida, ninguém especial ainda? Eu sorrindo, o garfo suspenso no ar. Muito trabalho, mãe. Quem tem tempo para isso? Aniversário da tia Elaine. Eu inventando que tinha uma conferência importante no mesmo dia. A verdade, estava em casa, abraçada a Adrienne no sofá, assistindo filmes e rindo até chorar. Casamento da minha prima, meu pai perguntando por que eu cheguei sozinha. Achei melhor não complicar, respondi. Enquanto isso, Adrienne mandava mensagens do outro lado do país, perguntando como estava sendo. Todas essas memórias agora se embaralham, ameaçadas por um telefonema inocente. Nicole, escuta. Adrienne tenta me acalmar. Talvez ela nem tenha entendido direito. Olivier fala rápido, se empolga. Pode ser que não tenha feito sentido para ela, mas eu conheço minha mãe. Conheço o jeito como ela escuta cada palavra, mesmo as que parecem triviais. Conheço o olhar frio, avaliador, que sempre parece medir se estou à altura das expectativas. E sei, com uma clareza dolorosa, que qualquer detalhe sobre minha vida que ela não controla é visto como uma ameaça. Você não entende, digo passando a mão pelos cabelos, tentando conter o tremor. Foram anos cuidando para que ela nunca soubesse. Adrienne suspira, e consigo ouvir a mistura de frustração e ternura na respiração dela. Anos escondendo quem você é, escondendo quem nós somos. Engulo M seco. Ela tem razão, mas não suporto ouvir em voz alta. Não quando sinto o peso esmagador do medo me prendendo no lugar. Penso em Olivier, meu pequeno, ele que nunca entendeu por que a vovó Vivian só existe em fotos antigas e chamadas raras de vídeo, nas quais eu sempre apareço sozinha. Ele que, na pureza da infância, só quis dividir com a avó as coisas que ama. E, de repente, a ironia me atinge. 6 anos construindo muros, inventando histórias, apegando rostros. E tudo pode cair porque uma criança decidiu compartilhar sua felicidade. Meu coração bate descompassado. Tento ligar para minha mãe novamente. Caixa postal. Mais uma vez, silêncio. Esse silêncio é pior do que qualquer palavra. É nele que mora a condenação. Tento ligar outra vez. O telefone toca 1, 2, 3 vezes antes de cair direto na caixa postal. A mensagem automática ecoa na minha mente como uma sentença. O número chamado está indisponível. Por favor, deixe seu recado. Desligo sem falar nada. Minhas mãos estão frias, suadas. Tento de novo. O mesmo resultado. O silêncio dela é ensurdecedor. Não sei se significa raiva, choque ou, pior ainda, menos cálculo. Minha mãe nunca reage de imediato. Sempre foi do tipo que observa, analisa, armazena informações para depois usá-las no momento mais conveniente. Um silêncio vindo dela nunca é vazio. É carregado de significado, de julgamento invisível. Sinto um aperto no peito. O ar parece pesado demais para entrar nos meus pulmões. Um telefonema inocente pode ter revelado a verdade que passei anos enterrando. E se for assim, talvez não exista caminho de volta. Fecho os olhos e flashes da infância me invadem. Eu, com 8 anos, parada na porta da cozinha. Minha mãe mexia em uma panela, o cheiro de canela no ar. Eu tinha desenhado algo na escola. 2 meninas de mãos dadas, sorrindo. Mostrei, orgulhosa. Ela olhou de relance, apertou os lábios e disse apenas: bonito, mas não é coisa de mostrar para todo mundo. Dobrou o papel e o guardou na gaveta, como se esconder pudesse apagar. Eu, adolescente, chegando em casa, com o uniforme do time de teatro. Ensaiávamos uma peça em que eu fazia par com outra garota. Havia uma cena em que nossas mãos se tocavam. Minha mãe assistiu ao ensaio aberto, e no carro de volta, o silêncio dela foi mais cruel do que qualquer palavra. Eu quase preferia que ela tivesse gritado. Eu, adulta, aos 22 anos, sentada na sala. Tentei falar sobre Adrienne, não disse namorada, nem amor, apenas alguém especial. Minha mãe apertou o copo de vinho com força. Você não vai destruir a sua vida com escolhas que não têm futuro.
A frase caiu como sentença, e eu nunca mais voltei a tocar no assunto. Agora, com um telefone mudo em minhas mãos, sinto o peso de todos esses momentos. É como se cada silêncio passado tivesse me preparado para este, o silêncio definitivo. A pausa que pode se transformar em rompimento. Penso no que significaria perder de vez esse vínculo. Minha mãe pode ser fria, distante, quase inacessível, mas ainda é minha mãe. Ainda é a figura que moldou cada decisão que tomei, cada mentira que contei, cada gesto de autopreservação que pratico até hoje. Se ela decidir fechar a porta, não haverá volta. O pânico cresce dentro de mim como uma maré que não consigo conter. Parte de mim deseja pegar o carro, dirigir até Connecticut e exigir uma conversa. Outra parte sabe que isso seria como entrar em campo de batalha sem armas. Então, permaneço parada, com o celular na mão, ouvindo o eco do silêncio. Não sei se perdi minha mãe, mas sinto, com dolorosa clareza, que estou prestes a ser deserdada, não de uma herança material, mas de algo mais profundo, a ilusão de que ainda pertenço a algum lugar no coração dela. Nicole, você precisa respirar. A voz de Adrian chega pelo telefone, firme, mas doce. Esse pânico não vai resolver nada. Sinto um nó no estômago. O silêncio da minha mãe ainda ressoa dentro de mim. Mas agora é Adrian quem insiste em me puxar para fora do abismo. Você não entende, digo, com mais dureza do que pretendia. Ela pode nunca mais falar comigo, pode cortar laços de vez. Há um instante de silêncio do outro lado, mas não é vazio, é carregado de algo que conheço bem. Paciência misturada com dor. E até quando você vai viver assim? Pergunta Adrian, a voz baixa, mas firme, sempre com medo do que sua mãe vai pensar, sempre escondendo Oliver, escondendo a mim, escondendo a si mesma. Fecho os olhos, tentando conter a raiva que brota junto com a vergonha. Amo Adrienne, mas às vezes ela não entende o peso da família que carrego, ou talvez entenda, e justamente por isso insiste tanto. Não é só sobre mim. Rebato, quase sem perceber que estou gritando. É sobre o Oliver. Ele é só uma criança, não pode ficar no meio disso. Do outro lado, ouço Adrian respirar fundo, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Ele já está no meio disso, Nicole. Querendo ou não, e sabe, o que é pior é que ele sente quando você mente, quando inventa desculpas, quando se divide entre duas vidas. Ele merece crescer sabendo quem é a família dele de verdade. As palavras dela me atingem em cheio. Oliver, meu menino, com seu sorriso inocente, com a maneira doce de segurar minha mão quando sente medo, eu o protegi de tantas coisas. Mas será que, ao esconder Adrien, não estou ensinando a ele que amor precisa ser um segredo? Meu peito arde. Caminho de um lado para o outro na sala, desviando dos cacos de vidro ainda espalhados pelo chão. A raiva lateja nas minhas têmporas, mas por baixo dela, há amor. Um amor que Adrienne nunca deixou de me dar. Mesmo quando eu a obrigava a viver nas sombras, você sempre foi mais corajosa do que eu, menos admito. A voz embargada. Eu não sei se consigo. Não sei se estou pronta para enfrentar ela. Adrienne demora a responder. E por um momento penso que perdi a conexão. Então ouço. Eu não quero que você enfrente sozinha, mas eu não posso continuar vivendo como se fosse um segredo vergonhoso. E eu amo o Oliver. Só quero que possamos ser uma família sem precisar nos esconder. Fecho os olhos. Uma lágrima escapa, quente contra minha pele fria. A verdade é cruel. Eu a amo mais do que tudo, mas o medo da rejeição da minha mãe ainda pesa sobre mim, como uma corrente invisível. E é nesse dilema que me vejo presa. Proteger Oliver de um conflito inevitável, ou, finalmente, assumir minha vida sem máscaras. Depois de desligar, permaneço parada na sala, cercada por cacos de vidro, como se eles fossem um reflexo da minha própria vida, fragmentada, perigosa de tocar, prestes a cortar em qualquer movimento errado. As palavras de Adrien ecoam em mim. Não posso continuar vivendo como se fosse um segredo vergonhoso, e é impossível não voltar à primeira vez em que tentei, ainda que timidamente, mostrar a verdade à minha família.
Lembro como se fosse ontem. Eu tinha 22 anos. Estávamos na sala de estar em Connecticut, reunidos, depois do jantar de domingo. A lareira crepitava, e minha mãe servia chá, em xícaras de porcelana, herdadas da minha avó. A cena perfeita, um quadro pintado para transmitir tradição e estabilidade. Eu, com as mãos trêmulas, decidi que era o momento. Adrienne e eu estávamos juntas havia poucos meses, mas eu já sabia que não era algo passageiro. Eu a sentia como uma extensão de mim mesma. Mãe, pai, comecei. A voz hesitante. Conheci alguém especial. O silêncio caiu pesado. Meu pai ergueu os olhos do jornal, curioso, mas não hostil. Minha mãe, ao contrário, ficou imóvel, como uma estátua de porcelana. Quem? Ela perguntou, Emiton Nutro, mas carregado de expectativa. O nome dela é Adrian. A palavra ela parecia gritar no ar, ainda que eu não tivesse colocado ênfase. Minha mãe apertou o pires com tanta força que tema que ele se partisse. Uma amiga a menos, completei rápido, tentando suavizar, como quem esconde uma fagulha antes que vire incêndio. O olhar dela foi cortante, frio como lâmina. Nicole, você tem tanto potencial, vai destruir sua vida com escolhas que não fazem sentido? Não era uma pergunta, era um veredito. Meu pai pigarreou, desconfortável, mas não interveio. Eu senti como se tivesse sido esmagada, de dentro para fora, naquela noite. Ao voltar para meu apartamento, chorei no colo de Adrienne. Ela me abraçou forte, sussurrou que estava comigo, que não precisávamos da aprovação de ninguém. Eu quis acreditar, mas as palavras da minha mãe tinham se infiltrado em mim, como veneno. E não foi apenas naquele dia, na infância. Eu já conhecia a rigidez dela, as roupas impecáveis que eu devia usar, os gestos medidos, os sorrisos contidos em público. As aparências importam, ela repetia como um mantra. Cada foto de família parecia capa de revista, mas nenhuma captava o frio que habitava por trás daquelas paredes. Na adolescência, quando me apaixonei pela primeira vez por uma colega de classe, bastou minha mãe perceber a intensidade da amizade para me colocar em internato religioso durante o verão, para aprender disciplina, disse. E eu aprendi. Sim, aprendi a esconder. E assim, fui treinada a acreditar que havia apenas duas opções: ser quem eu sou e perder o pertencimento, ou encenar uma versão aceitável de mim mesma e ser tolerada. Adrienne, porém, sempre foi o oposto desse mundo sufocante. Ela é risada espontânea, é café derramado na toalha sem pedir desculpas, é dança no meio da sala, com o Oliver no colo. Ela não mede gestos, não teme olhares, ela existe com uma autenticidade que me desconcerta e, ao mesmo tempo, me salva. É por isso que dói tanto, porque estar com ela é finalmente respirar. Mas assumir isso diante da minha mãe é como mergulhar em águas profundas, sem saber se vou conseguir voltar à tona. Naquele dia, anos atrás, escolhi o silêncio. Escolhi guardar Adrienne no espaço secreto, longe da família, para não perder de vez o pouco de pertencimento que me restava. Mas hoje, com o Oliver crescendo, com ele mesmo, abrindo portas, inocentemente, sinto que essa escolha já não é possível. E talvez eu tenha chegado ao limite. Continuar vivendo dentro da máscara da minha mãe, ou, finalmente, me permitir viver no calor verdadeiro que Adrienne representa. Decido tentar afastar a ansiedade preparando o jantar. Nada sofisticado, apenas macarrão ao molho pesto, a comida preferida de Oliver. Adrienne corta tomate cereja ao meu lado, cantarolando baixinho, enquanto Oliver corre pela sala, com um dinossauro numa mão e um carrinho de bombeiro na outra. É uma cena simples, quase banal, mas que para mim sempre foi preciosa. Esses momentos me fazem acreditar que, apesar do tudo, temos algo sólido, algo real. Ney Solar, nossa família, está quase pronto, campeão. Digo para Oliver, e ele me lança um sorriso radiante. É nesse instante que a campainha toca com Hello Adrienne, para decantarolar. O silêncio cai sobre o apartamento, com um peso sufocante. Troco um olhar rápido com ela. Não esperamos visitas. Meu coração dispara. Caminho até a porta,
com passos lentos, como se cada centímetro de chão me aproximasse de uma sentença inevitável. Olho pelo olho mágico e sinto meu estômago despencar. Minha mãe, ela está ali, impecável como sempre. Casaco claro, cabelo preso sem um fio fora do lugar, expressão séria. Não segura flores, nem presentes, apenas a própria autoridade. Abro a porta com mãos trêmulas. Mãe, o olhar dela varre o ambiente atrás de mim. Vejo seus olhos se fixarem em Adrien, que segura ainda a faca de cortar tomates. E depois em Oliver, que, alheio à tensão, brinca no chão. O tempo parece se esticar. Não vai me convidar para entrar? Pergunta. Em tom neutro, quase frio, abro mais a porta, e ela atravessa o batente com passos firmes. O salto dos sapatos ressoa no piso de madeira, como marteladas. O cheiro de alho refogado e manjericão enche o ar, mas não suaviza a atmosfera. Adrienne coloca a faca de lado e enxuga as mãos no pano de prato. Tento decifrar sua expressão. Há nervosismo, sim, mas também uma serenidade que me falta. Oliver corre até minha mãe com a naturalidade de uma criança, vovó. Grita, e meu coração se despedaça. Minha mãe se inclina, surpresa, e o abraça, de forma breve, mecânica. Então, ergue os olhos para mim. Então, Oliver, minha garganta seca. Tento falar, mas as palavras se prendem. O silêncio entre nós é denso, cortante. Adrienne dá um passo à frente, como se quisesse assumir o espaço que sempre lhe neguei. Boa noite, senhora Vivian, diz ela, com voz calma. Minha mãe não responde, apenas a encara por longos segundos. Depois volta os olhos para mim, e naquele olhar, sinto o peso de todas as mentiras, de todos os anos de ocultação. O jantar ainda fumega no fogão, mas já perdeu o sabor. O que paira no ar agora não é o cheiro da comida, mas a certeza de que a verdade está prestes a explodir. Quer eu queira, quer não. O silêncio pesa como chumbo. Minha mãe permanece de pé no meio da sala, a bolsa pendurada no braço, como se tivesse acabado de atravessar uma fronteira proibida. Adrienne ao meu lado, respira fundo, mantendo a postura ereta, mas sinto a tensão em seus ombros. Oliver, alheio à gravidade da cena, continua sorridente, como se a presença da avó fosse apenas mais uma surpresa agradável. Então é isso? Minha mãe finalmente rompe o silêncio. Sua voz é baixa, mas carregada de veneno contido. Cician, e eu descubro por acaso, meu coração aperta. Mãe, eu posso explicar. Ela ergue a mão, cortando minhas palavras. Não me trate como ingênua, Nicole. Eu sei que tem escondido coisas de mim. Seus olhos deslizam até Adrienne, e já desconfiava de parte da verdade. Adrienne sustenta o olhar, sem recuar. Eu, porém, sinto o chão se abrir sob meus pés, vovó. Interrompe. Oliver correndo até a mãe. Ele segura o dinossauro numa mão e puxa Adrienne pela outra. A Adrienne me deu esse. Ela mora aqui com a gente. A gente brinca de cabana toda noite. O sangue some do meu rosto. Cada palavra dele é um golpe contra o muro que passei anos erguendo. Minha mãe arregala os olhos, e por um instante vejo algo que não sei decifrar. Choque, nojo, talvez traição. Mora aqui, repete, como se testasse o peso das palavras. Seus olhos voltam para mim, furiosos. Anos mentindo. Nicole, inventando desculpas, afastando sua família. Tudo para viver. ISO. Adrienne dá um passo à frente. A voz firme, mas sem agressividade. Isso é uma família. Minha mãe solta uma risada curta, amarga. Família não se constrói em cima de segredos e vergonhas escondidas. Algo dentro de mim quebra. Talvez sejam anos de medo. Talvez seja simplesmente o cansaço. Sinto o calor subir pelo meu peito, e antes que eu perceba, as palavras explodem de mim. Chega! Minha voz ecoa pela sala, mais alta do que eu pretendia. Eu não vou mais pedir desculpas pelo que sou, nem pelo que construí. Adrienne é minha companheira. Oliver é nosso filho. E eu não vou mais escandaloso de ninguém. O silêncio que segue é ensurdecedor. Oliver me olha assustado, mas Adrienne toca de leve minha mão, como quem diz: estou aqui. Minha mãe me encara com olhos de aço. Você escolheu. Sua voz é fria,
cortante, escolheu trair sua própria família para viver uma ilusão. A ilusão foi achar que eu podia ser a filha perfeita que você queria menos, respondo, sentindo as lágrimas escorrerem, mas sem abaixar a cabeça. Passei a vida inteira tentando caber no molde que você desenhou, mas eu não sou esse molde, e não vou mais fingir. Ela aperta os lábios, como quem tenta conter um turbilhão. Você sempre foi egoísta, sempre, pensando apenas em si mesma. Pensar em mim mesma, pela primeira vez, me salvou, retruco, e deu a Oliver um lar, onde ele pode ser feliz. Minha mãe respira fundo, pega a bolsa e ajeita o casaco. Então considere este o resultado da sua escolha. Seus olhos, antes de se voltarem para a porta, pousam brevemente em Oliver. Não a ternura, apenas dureza. Boa sorte explicando a ele por que não tem mais uma avó. Ela caminha até a porta e a fecha atrás de si com firmeza. Fico ali, paralisada, o som da tranca ecoando dentro de mim, mas pela primeira vez em anos, sinto algo inesperado, misturado à dor, um alívio estranho. Porque finalmente, depois de tanto tempo, a verdade foi dita. 6 meses se passaram desde aquela noite. Ainda consigo ouvir o som da porta se fechando atrás da minha mãe, como se fosse um eco preso no corredor da memória. Durante as semanas, esse som me perseguiu nos sonhos, como um lembrete de que algo tinha se rompido de forma definitiva. Mas aos poucos aprendi a conviver com ele, não como uma ferida aberta, mas como uma cicatriz. Hoje, nossa casa é diferente. Não falo da decoração ou da rotina, mas da atmosfera. Levis. Adrian cozinha cantando. Oliver espalha brinquedos pela sala. E eu não sinto mais a necessidade de correr atrás de cada detalhe para fingir perfeição. Nosso apartamento não é mais um palco. É um lar. Às vezes ainda dói. Principalmente quando vejo outras famílias reunidas, rindo em mesas fartas, ou quando datas importantes se aproximam. Natal, aniversários, Páscoa. Nessas horas sinto o vazio do afastamento. Não é fácil aceitar que minha mãe, a mesma mulher que me embalava quando criança, preferiu se afastar da minha vida real. A rejeição tem um gosto amargo que não desaparece com o tempo. Mas, junto com essa dor, existe também um alívio profundo. Pela primeira vez, em anos, não preciso me dividir em duas. Não existe mais a Nicole que encena perfeição em Connecticut, e a Nicole que vive escondida com Adrien e Oliver. Agora sou apenas eu, inteira, imperfeita, mas verdadeira. Percebo como viver na sombra me consumia. Era como carregar pedras invisíveis no peito. Cada desculpa, cada mentira, cada silêncio imposto pesava mais, a cada ano. Quando a verdade veio à tona, parte de mim achou que eu desmoronaria, mas ao contrário, foi como soltar um fardo. Descobri que a liberdade não é leve porque não tem peso, mas porque nos devolve o ar que o medo rouba. Oliver também floresceu. Ele não entende totalmente as tensões entre adultos, mas sente a diferença. Sabe que Adrienne é parte da vida dele, sem que precisemos esconder. Fala dela na escola, desenha nossa família com 3 figuras de mãos dadas e mostra orgulhoso para quem quiser ver. Quando escuto dizer minhas 2 mães, com a naturalidade de quem fala sobre o céu ou sobre os dinossauros que tanto ama, sinto uma paz que nunca encontrei no olhar de aprovação da minha mãe. Adrienne, por sua vez, é o alicerce que me mantém firme. Ela nunca me pediu para escolher entre ela e minha família, mas sempre me lembrou que viver escondida não era vida. Hoje, sei que devo a ela parte da coragem que encontrei em mim. No entanto, ainda existe uma fagulha de esperança dentro de mim. Não porque eu dependa do perdão da minha mãe, mas porque aprendi que o coração humano é cheio de surpresas. Talvez um dia ela bata a porta, talvez queira conhecer Oliver de verdade, talvez não. Talvez essa reconciliação nunca aconteça. Mas a diferença é que, agora, minha felicidade não depende mais dessa resposta. Aprendi que a autenticidade tem um preço. Perdi a aprovação da minha mãe. Perdi o conforto de me encaixar em uma tradição familiar rígida. Ganhei, em troca, a paz de viver sem máscaras, o amor de Adrien vivido às claras e a alegria de ver Oliver crescer em um ambiente onde verdade não é pecado, mas raiz. Se minha mãe decidir voltar, saberei recebê-la sem me trazer.
Say now, Voltaire. Seguiremos em frente, porque já temos o suficiente. Temos uns aos outros. Temos amor. E amor não se esconde. Olho ao meu redor agora. Adrienne, rindo alto na cozinha. Oliver tentando equilibrar dois brinquedos ao mesmo tempo. A luz suave do entardecer entrando pela janela. Não há simetria perfeita, não há toalha esticada com precisão, a vida, a verdade. E, pela primeira vez, sinto que pertenço. Não ao molde que minha mãe desenhou, mas àquilo que construí com minhas próprias mãos. Escolhi a mim mesma. Escolhi a verdade. E, acima de tudo, escolhi o amor real.